Glória a Jesus. Queridos, hoje nós encerramos um ciclo de mensagens falando sobre as águas que curam. E eu tive o privilégio de ministrar no primeiro dia da série. Eu gosto de brincar que eu preguei na abridura, e hoje eu vou estar pregando na fechadura. Vou estar pregando na finalização, no fechamento desta série de mensagens. Foram mensagens que edificaram as nossas vidas, Foram mensagens que falaram profundamente ao nosso coração. No primeiro dia foi águas profundas. Na segunda, quarta-feira, nós falamos sobre as águas que curam as enfermidades físicas. Na semana passada, nós ouvimos sobre as águas que elas curam não somente a nossa vida, mas nos conduzem para a vida eterna. E hoje nós estaremos falando sobre as águas que curam e ampliam, alargam a nossa visão. João, capítulo de número 9, versículo 1 ao versículo 7, o quarto livro do Novo Testamento. Nós já ministramos, ou já tivemos uma série de mensagens aqui, falando sobre sinais. Os 7 sinais registrados pelo Evangelho de João, foram 7 quartas-feiras que nós, na verdade foram 5, nós reduzimos, compilamos aí 2 para cada 2 quartas-feiras, e foram 7 sinais que são registrados, são milagres. Interessante que os outros evangelhos eles chamam de milagres, mas João ele chama de sinais. João ele chama de sinais porque são simplesmente demonstrações ou apontamentos de coisas extraordinárias realizadas por Jesus, que apontam características dele como Deus aqui na terra, como Filho de Deus, a sua messianidade, ou seja, caracterizando ou dando a identificação, dando uma carteirada, dizendo que ele é o Messias que havia de vir, e outros sinais mais. E este texto que nós vamos ler, falando sobre o cego de nascença, que foi curado após ter se banhado no tanque de Siloé. Nós vamos explicar que não há nenhuma mágica nas águas, não há nenhuma coisa extraordinária, águas curadoras. A gente vê tanto por aí, águas medicinais por aí afora, e a gente vê as pessoas indo para esses lugares imaginando que vão ser curadas. O pessoal fala de águas de Lindóia em Minas Gerais, eu não lembro se é Porto das Caixas no Rio de Janeiro também, tem lá as suas águas, e outras tantas mais, Tem gente que vai a Israel para se banhar no Mar Morto, por conta da alta salinidade, enfim, buscam propriedades curadoras, mas a gente vai ver que na verdade o poder de curar pertence e está exclusivamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. João capítulo 9, do versículo 1 ao 7, o texto diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Versículo 2: os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 4: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Versículo 6, o penúltimo desse trecho: dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. E para finalizar, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos nesta quarta-feira falando do teu amor, falando da tua bondade, falando da tua glória e do teu poder que restaura, que cura, e encerrando esta série de mensagens que falam sobre as águas que curam. Pai, em nome de Jesus, fala mais uma vez conosco, fala aos nossos corações, impacta as nossas vidas, estimula-nos, motiva-nos, faça com que nós experimentemos o poder curador que há no Senhor,
por intermédio da ministração da tua palavra. Assim eu oro, junto com o teu povo, em nome de Jesus, crendo que o Senhor está ouvindo e nos responderá para a glória do teu eterno e bondoso nome. Amém, amém e amém. Meus amados, chegamos então nessa última quarta da graça do mês de maio. E com isso nós encerramos esta série Águas que Curam. E eu me vi fascinado, realmente envolvido por esse tema. A gente percebe quantos textos, pastor Josimar, existem na Bíblia que a gente às vezes passa com uma visão panorâmica, com uma visão superficial, como diz o francês, faz uma leitura en passant, não é? Ou então o inglês, a gente tem uma leitura overview, não é? Uma leitura acima, não é? Tendo uma passagem extremamente rápida sobre determinadas partes das Escrituras, e a gente não percebe. Eu tive um pastor, mestre, mentor, que já dorme no Senhor, pastor Josiel Canuto de Souza, no Rio Grande do Norte. E ele sempre dizia o seguinte: Marcelo, atente a tudo que a Bíblia fala, porque Deus fala nas entrelinhas. E você vai ver que tem uma parte desse texto aqui, que nós lemos, que às vezes não salta aos olhos, porque, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, quando a gente vai preparar uma mensagem, a gente precisa garimpar o texto. E o garimpo, ele não se faz na primeira passagem. Eu vi um vídeo esses dias na internet muito interessante. O camarada chegou perto de um rio, de uma cachoeira, e tinha um buraco numa pedra. E ali tinha um pouco de terra, pastor Josimar. E aí, um pouco de terra, de água, e aí ele simplesmente pegou ali com uma pá e começou a jogar eu não sei como é que é o nome daquilo, porque eu nunca garimpei, né? Não sou ourives, mas como se fosse uma espécie de prato de ferro, onde ele pode fazer aquela divisão ou a separação entre a água, a terra e aquilo que poderia ser ouro. E aí eu comecei a assistir o vídeo e falei: rapaz, isso aqui é pegadinha. Que o camarada começou, jogava água, e foi saindo um monte de coisa, pastor Luiz Freitas. E aí foi jogando. Eu falei: rapaz, esse cara está lavando aqui, quando for mostrar não tem nada dentro daquela vasilha. Mas ele foi lavando, foi tirando, foi mostrando, foi jogando água, e ele foi passando a mão e tal, e no final, quando ele derramou e passou uns vídeos, uns 3, 4, 5, acelerando, quando chegou no final, você viu o pó dourado, havia o ouro ali, naquele pedaço de terra que ele havia tirado daquela cachoeira. Por que o senhor está falando isso, pastor Mantovani? É porque, às vezes, nós queremos encontrar coisas fáceis demais dentro da Bíblia Sagrada, coisas que saltem aos nossos olhos, e a gente não entende que a gente precisa garimpar o texto. Você precisa ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 30 vezes, para que você possa entender todo o conteúdo. Claro, existem ferramentas hermenêuticas de interpretação do texto, sobre a cultura, a época, sobre formas de você interpretar a língua original, o que significa isso, o que quer dizer isso. Só que a gente precisa se atentar que Deus fala nas entrelinhas. E essa mensagem de hoje nos dá muitas coisas para podermos trazer como lição para as nossas vidas a respeito das águas que curam. Águas que curam e que ampliam a visão. Bom, como no início da série foi dito, o objetivo principal dessa série de mensagens é apresentar, com base em textos bíblicos, que a água ela é frequentemente associada na Bíblia Sagrada à cura física, à cura espiritual, assim também como a renovação, sustentação da fé, imersão, mergulho na presença de Deus. A água é um dos símbolos na Bíblia, dentro da teologia, do Espírito Santo. Ele é simbolizado dentro da Bíblia Sagrada pela água. Na primeira quarta nós falamos sobre águas profundas, abordando a partir do capítulo 47 do livro do profeta maior Ezequiel, sobre a visão extraordinária dada a ele sobre um rio que flui do templo, uma torrente de águas purificadoras. E eu falei aqui na primeira quarta
que as profecias desse texto de Ezequiel, capítulo 47, já estão se cumprindo em Israel. Porque são águas que curariam o Mar Morto. Entenda, desde aquela época, o mar morto, por conta da sua alta salinidade, não consegue subsidiar vida. Mas o texto de Ezequiel 47 diz que as águas que fluírem do templo vão curar as águas do Mar Morto. E uma das coisas que nós vimos nesta última viagem de 2023 a Israel foi que existem poças ao redor do Mar Morto, chamadas de bolaines, e estas águas são potáveis, são doces. Por quê? Porque a palavra de Deus está se cumprindo na terra no nome de Jesus. Entenda, mesmo que a sua vida esteja amarga, salgada, atentada por diversas e inúmeras influências, há um rio vindo do templo de Deus que purifica e que cura a minha e a sua vida no nome de Jesus. No dia 14 de maio, a segunda mensagem do pastor Josimar Almeida, que está aqui diante de mim, falou sobre as águas que curam as enfermidades. E são enfermidades físicas, porque existem enfermidades emocionais, existem enfermidades espirituais. Esse texto, na verdade, essa mensagem foi baseada na cura do general Naamã, o comandante do exército da Síria. Eu vou mencionar ele um pouco mais à frente, pegando um gancho, não com tanta propriedade como o pastor Josimar pregou, mas apenas dando uma pincelada, pegando um gancho. Nós vimos como é que Deus fez na vida de Naamã, e uma série de coisas que Deus tratou na vida de Naamã, principalmente a questão da humildade, porque ele imaginou certamente que ele ia chegar como qualquer autoridade. A gente tem lá dentro do nosso prédio, não é um quartel, são prédios ali na esplanada. Quando chega um oficial general, um soldado, alguém da guarda sempre grita assim: atenção guarda! Todo mundo fica em sentido, passa o general, mesmo que ele esteja sem farda, todo mundo reconhece a autoridade. E aí Naamã chegou lá perto da casa de Eliseu e falou assim: cadê a fanfarra? Cadê a corneta? Cadê a banda de música? Não vem? Eliseu não teve nem a cara de ir lá receber o general, mandou Geazi, mandou o servo. E o general disse: rapaz, esse camarada é petulante demais. Escute, porque Deus, ele nos ensina lições para sermos humildes, quebrando muitas vezes a bolha na qual nós estamos inseridos, para ele mostrar que na presença dele só tem um grande, e é ele no nome de Jesus. Tem um pregador por aí afora, não vou mencionar o nome por conta da ética, que até fala: o grandão da Galileia chegou. Não é? Fala até com voz grossa. Ele pode ser o grandão da Galileia, mas ele é maior, ele é melhor, ele é extraordinário, ele é grandioso, ele é poderoso, ele é criador dos céus e da terra, ele é Deus. E Deus, por intermédio de Eliseu, mandou que aquele homem se banhasse nas águas do Rio Jordão. E aí eu vou falar mais à frente sobre algumas coisas nesse sentido. Na semana passada nós ouvimos o pastor André Luiz falar sobre as águas que curam a vida e conduzem para a vida eterna. E ele abordou esse texto a partir do rio da vida, da água da vida, de Apocalipse capítulo 22, cujas águas têm poder para a cura completa das nossas vidas. Irmãos, quem é que nunca sonhou com um remédio que curasse todas as enfermidades? Algo que fosse uma verdadeira panaceia, algo que realmente fosse um remédio único. Na minha época, mais recente da época do pastor Elismar, ele falou: rapaz, você está pegando no meu pé, isso é porque o pastor André não está aqui, eu tenho que encontrar um alvo, não é? Mas ele é amigo também, pastor Elismar. Tinha alguns remédios, queridos, que ontem mesmo eu estava conversando com um colega no trabalho, a gente lembrando disso. Aliás, foi hoje. Ele falou: rapaz, na minha época tem um tal do biotônico Fontoura, para abrir o apetite, só que ninguém sabe, na verdade foi revelado há pouco tempo, que continha álcool. Por isso que tinha muito menino aí tomando, ficando meio grogue e dava fome. Ele tem álcool na sua composição.
Aí tinha um outro abençoado, irmãos, não sei se você lembra da estampa dele, era um camarada com uma roupa de couro, com um chapéu, com um peixe nas costas, chamado óleo de fígado de bacalhau. O companheiro dele era a emulsão de Scott. Quando eu tomava aquele negócio, irmão, dava um amargor, só de lembrar me arrepia as costas. E eu virava para minha mãe e disse: mãe, isso é horrível, mãe, isso é ruim demais. Glauber ali do Rio de Janeiro deve ter tomado, está rindo ali, né, Glauber? Aí eu tomei aquilo: mãe, isso é horrível. E a minha mãe, como boa filósofa, como a melhor coach que eu já tive, a primeira que eu tive na minha vida, ela disse: meu filho, o remédio ruim é que é bom. Quem é que nunca ouviu isso da mãe e do pai? Tinha um bendito de um gostoso que era calcigenol, para poder fortalecer os ossos. Então todo mundo sempre sonhou com um remédio que curasse todas as enfermidades. Pois é, então, eu te apresento. Este remédio está em Apocalipse capítulo 22. O rio da água da vida, que é cura para todas as nações. Mas ele não somente cura, ele conduz à vida eterna. Ele direciona para a vida eterna. Ele aponta para a salvação, para a provisão. Nessa noite nós nos deteremos na cura de um homem cego de nascença, que por ordem de Jesus lavou-se no tanque de Siloé. Eu tive a curiosidade, na verdade eu pesquiso, eu vejo vídeos, eu leio, eu vou procurando, vou jogando na internet, aquela coisa toda, procurando vídeos a respeito disso do tanque de Siloé. O tanque de Siloé, ele ficava mais próximo do templo, diferente do tanque de Betesda, que era mais afastado. O tanque de Betesda tinha 5 alpendres. O nome Betesda, ou Betesda, Betseda, significa casa de misericórdia. Havia 5 alpendres onde coxos, cegos, aleijados ficavam ali às margens daquele tanque, esperando o movimento das águas, que acreditava-se que de tempo em tempo acontecia, porque um anjo descia e movimentava as águas, e quem primeiro descia era sarado. Mas o tanque de Siloé é diferente. O tanque de Siloé, ele é conhecido como tanque ou enviado, porque na verdade era uma canalização que vinha da fonte da Virgem, que era o sul de Jerusalém. E na época de Ezequias, ele canalizou esta água, por isso que ele é o enviado. Ele pegou as águas da fonte da Virgem e enviou para perto do templo. E o tanque de Siloé, ele era conhecido como o tanque de purificação, porque qualquer pessoa que adentrasse o templo precisava passar por uma cerimônia de purificação. Mas não é igual a gente faz quando vai se alimentar, ou vai jantar, ou vai almoçar. Fulano, vai ali, lava as mãos, nós vamos almoçar, para sentar à mesa. Você lava as mãos, passa sabonete, enxuga na toalha e senta à mesa. Não, na época de Jesus, alguém que se banhava no tanque de Siloé só estaria purificado, cerimonialmente, para entrar no templo quando o pôr do sol acontecesse. Então, preste atenção, as pessoas iam ali e se banhavam, se lavavam, pessoas que simplesmente vinham de várias partes de Israel, em caravanas, para participarem de cerimônias. Eu li agora, há pouco, antes de estar começando o culto, que eles estavam ainda em meio à comemoração da festa dos tabernáculos. Então Jesus manda aquele homem se banhar no tanque de Siloé. Agora imagine, queridos, tem gente que fica imaginando: pastor, mas anti-higiênico, é completamente contraproducente, não recomendável. Jesus cuspir no chão, fazer saliva, cuspir saliva, fazer lodo, fazer barro, passar no olho de alguém e mandar ele se lavar no tanque de Siloé. É totalmente anti-higiênico. É porque talvez você não tenha parado para pensar como era o tanque de Siloé, porque vinha gente de todos os lugares para se banhar num tanque. Você imagina? Nós temos visto aqui e ouvido várias vezes sobre a água que havia em Baionegado, antes da Igreja Oceano da Graça, plantando um grande trabalho do reino de Deus lá naquela aldeia. Simplesmente cavaram um poço artesiano, as pessoas iam à água do pântano para beber, para cozinhar, para se banhar, porque lá não existe água encanada. Agora imagina na época de Jesus, que as pessoas andavam quilômetros e quilômetros com sandálias, sujeira, pó. Nós fomos lá em Israel, irmãos,
mais de 60% do território de Israel é de deserto, é de areia. Venta, e quando venta, e a gente viu, quando estava no Mar Morto, uma tempestade de areia vindo. Você via nuvens escuras e imaginava, rapaz, vai chover. Eu disse, não, isso é areia. Eu falei, gente, então vamos embora, porque esse negócio vai apertar aqui e vai cobrir o Mar Morto com essa areia toda. Agora imagina na época de Jesus, que não tinha ônibus com ar-condicionado, não tinha aguinha gelada na garrafa, não tinha lugares com ar-condicionado, as pessoas andando no meio daquela jornada, chegando em Israel, e para poderem entrar no templo, se purificarem no tanque. Que água maravilhosa que devia ser. Esse tanque foi reencontrado em 2003, em Jerusalém. Eles haviam perdido a noção quando foram fazer umas escavações, e os homens que estavam trabalhando naquela obra começaram a cavar, viram uma escada. E quando eles começaram a ver a escada, chamaram os arqueólogos, e eles começaram a escavar, e perceberam que ali era o local exato do tanque de Siloé na época de Jesus. Então, eu costumo brincar dizendo que a história, a geografia e a arqueologia explicam muita coisa, se não tudo, o que nós nos deparamos, inclusive na Bíblia Sagrada. Jesus manda aquele homem se lavar no tanque de Siloé, e ele foi curado, mostrando que Cristo não tem poder somente sobre as enfermidades físicas, mas também sobre a cegueira espiritual do ser humano. Nós não somos, muitas vezes, não, pastor, estou enxergando, fiz exame de vista recentemente, os óculos estão tinindo, mas às vezes existem pessoas que não enxergam um palmo à frente do seu nariz, porque são pessoas cegas espiritualmente. É interessante nós percebermos que esta cura lembra outra história de cura encontrada na Bíblia e já ministrada na série atual pelo pastor Josimar. A cura de Naamã. As duas histórias têm muita coisa em comum. Como no caso de Naamã, por exemplo, a cura do cego começa com uma questão acerca da pecaminosidade dos dois. Por que eu vou dizer isso? Porque, primeiro, para os israelitas da sua época, Naamã estava separado da graça operadora ou operante de Deus. Não merecia a manifestação da cura na sua vida. Na ótica daqueles homens, a lepra do comandante da Síria, do exército da Síria, era vista como um julgamento divino. Se está assim, é porque Deus julgou e o condenou. Se ele está doente, é porque ele fez alguma coisa. Quando é dito a ele que um profeta seria capaz de curar a sua enfermidade, ele não mediu esforços, saiu de Damasco, capital da Síria, viajou até onde Eliseu estava, na esperança de obter cura. Ao chegar lá, ele recebe a orientação do profeta para se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas então ele não pode acreditar nisso. O Rio Jordão é um rio barrento, escuro. Nós também estivemos lá, uma parte preparada para batismo de pessoas. É um rio caudaloso. Jordão significa aquele que desce, que ele vem do norte de Israel, desde as cataratas do rio Bânias, e vem descendo até o sul de Israel, desabando ou desaguando no Mar Morto. Naamã olha para aquele rio, vira para os seus auxiliares, para a sua comitiva e disse, e o pastor já pregou muito bem sobre isso, será que lá em Damasco, Abana e Farfar, ou Farpar, não são rios mais bonitos do que esse? Porque eu já tive a oportunidade de ir ver alguns rios, queridos. Você vai aqui em Minas Gerais, em outro lugar, onde ele passa, o Rio São Francisco, em determinados trechos é muito barrento. Tive a oportunidade, quando eu fui morar em Porto Velho, que nós saímos de carro de Goiás, de nos banharmos do Rio Araguaia, divisa de Goiás com Mato Grosso. Tive a oportunidade de ir em outros rios. O Rio Natividade, que corta a cidade natal do meu pai, no interior do Rio de Janeiro, Rio Barrento. Tive a oportunidade de ir ver o Rio Amazonas, o Rio Madeira, em Porto Velho, o Rio Negro, que por conta dos minerais que na água existe, a água é escura, você não consegue ver o fundo, você bota o pé e você não consegue, você bota a água e você não consegue enxergar a sua mão dentro da água.
Então esse homem está dizendo o seguinte: em Damasco tem rios melhores. Em Damasco, na Síria, tem rios mais cristalinos, água potável. Eu vou me descer aqui, mergulhar nesse rio. E os seus servos dizem: se fosse feito um outro pedido, uma outra ordem para o Senhor, pior do que essa, o Senhor não desceria? Deus estava querendo quebrar o orgulho de Naamã. Escute, Deus às vezes nos manda descer para mostrar que nós diante dele somos como gafanhotos, mas ele cuida de nós, ele guarda as nossas vidas, ele nos blinda, ele nos protege. Mas ele estava tratando com Naamã, com orgulho, com a vaidade de Naamã. Eu falei para os irmãos aqui, fui pregar uma vez, uma igreja no Nordeste, uma cidade do interior, pequena, era sargento da aeronáutica, irmão, terceiro sargento, começando na minha vida, pregando. O pastor virou para mim e disse: você trabalha com o quê, meu filho? Eu sou sargento da aeronáutica. O pastor ficou abismado, em cima de um caminhão, uma cidade pequena, praça da cidade, pastor Elismar. Ele falou: irmãos, tem gente dizendo que o povo crente é o Zé Povinho. Está aqui o irmão, sargento da aeronáutica. Eliseu, eu me escondi debaixo do púlpito. Falei com uma pastora que me convidou para ministrar no culto da família, agora no início de junho. Eu falei: minha irmã, qual é o traje? É de paletó, terno, gravata, tal. Não, pastor, o senhor pode ficar tranquilo, nossa igreja é uma igreja pequena. Nossa igreja é simples. Eu falei assim: então empatou, porque eu também sou simples. E ela começou a rir. E é verdade, irmãos, eu não tenho nenhuma arrogância em dizer, abrir a boca, dizer qual é o posto, qual não sei o quê. Irmãos, alguém fala: não, isso aqui é fulano, capitão da aeronáutica. Não, irmão, eu sou soldado de Jesus. Sou servo no quartel general do Senhor Jesus. Aqui eu sou servo, irmãos. Aqui eu trabalho. Se for para se carregar, talvez as minhas duas hernias de disco na L4, na L5, W3, eixo monumental, S2, talvez não me permitam, mas eu vou ajudar quanto eu puder. Eu vou colaborar enquanto eu puder. Porque eu entendo o seguinte: e foi falado aqui, o pastor Júlio César falou isso, o pai dele o confrontou dizendo: se a tua teologia não te faz diminuir, pode jogar no lixo. Porque a teologia, ao invés de nos fazer crescer, tem que nos fazer diminuir. Porque o seminário teológico ele tem duas grandes vertentes. Primeiro, quando a gente ingressa, a gente pensa que sabe alguma coisa. E quando a gente sai, a gente descobre que não sabe absolutamente nada. A gente só começa a arranhar a superfície da glória de Deus, porque a cada passo que eu dou no conhecimento da pessoa de Deus, eu entendo que Ele é gigantesco, Ele é grandioso, e eu sou cada vez menor. Então entenda, Deus por vezes quer nos mostrar o nosso verdadeiro tamanho, diante da grandiosidade que Ele é e que Ele tem em nossas vidas. Naamã desce 7 vezes no Rio Jordão. Será que ele disse: esse rio com água barrenta, tão simples, tão comum, pode fornecer cura? Mas ele descobre uma coisa extraordinária: que o poder não reside nas águas do rio. O poder não está nas águas do Rio Jordão, nem de Abana, nem de Farfar, nem qualquer outro rio, nem o Tigre, nem o Eufrates, nem o Nilo. O poder está na glória de Deus. E quando ele sai de lá curado, e o texto diz que ele olhou para a sua pele, era a pele como de um menino recém-nascido. Ele diz: agora eu percebi que não há outro Deus senão aquele que está em Israel. Não é a água que cura, é o Deus que usa a água para curar que cura a gente. As águas do Rio Jordão são secundárias, são instrumentos. Não, pastor Josimar, quando impõe as mãos, aleluia, Deus cura. Não, irmão, a gente é instrumento, irmãos. A gente é ferramenta de Deus. Eu sou um violino, me deixando tocar pelo melhor maestro e violonista do universo. E aí a gente se volta então para o cego. Na época de Jesus, como em outros períodos da antiguidade,
Pensava-se que a enfermidade física, particularmente aquelas que eram decorrentes do nascimento, a pessoa nasceu já com problemas. Pessoas que assim nasciam, acreditava-se que era resultado da natureza pecaminosa da pessoa. Eles acreditavam na seguinte frase: coisas ruins acontecem a pessoas ruins. Da mesma forma que foi com Naamã, não se pode atribuir a cura do cego ao próprio tanque de Siloé. O tanque é um instrumento, e era um tanque para águas. Eu já falei para você, eu diferenciei o tanque de Betesda do tanque de Siloé. O tanque de Siloé era uma água para purificação. Assim como Naamã não pôde apontar as águas, ou pôde apontar as águas de Damasco como melhores que as do Jordão para ser curado, aquele cego, mesmo sem enxergar, certamente ouviu falar sobre o tanque de Betesda, e ele podia muito bem indicar as águas. Não, tanque de Siloé não, me manda para Betesda, lá é que tem um movimento, lá é que os pentecostais fazem o aviãozinho, lá é que o fogo desce, ali é que é vigília, ali é que o negócio é estreito, ali é que tem o The King, The Power, é lá. As águas de Betesda são melhores que as de Siloé. E é isso que é maravilhoso em Deus. Descer ao tanque de Siloé para ser curado não faz o mínimo sentido. Tudo na cura desse homem aponta única e exclusivamente para Jesus como aquele que tem poder para curar. Pastor, mas Siloé é o tanque errado. Isso, pois é no errado que Jesus vai fazer o certo. É no lugar que não pode acontecer que Jesus disse vai acontecer. É quando o diagnóstico sai errado, dizendo ninguém dá mais jeito. Jesus disse, peraí, eu ainda não dei a última palavra. Eu ainda não virei a vírgula, porque enquanto o homem tenta botar um ponto final, Deus coloca uma vírgula para dizer, tem só uma pausa, vai virar uma outra história no nome poderoso de Jesus. Para você perceber o tamanho do milagre, eu tive curiosidade. Eu gosto dessas curiosidades, pastor Elismar. Tamanho do milagre operado, o olho humano. Eu não vou falar aqui de córnea, não vou falar do globo ocular como um todo, não vou falar de retina, não vou falar da íris. Escute isso aqui. O olho humano possui aproximadamente 125 milhões de bastonetes e 6 a 7 milhões de cones na retina. Pastor, que estatística, que número maravilhoso. Mas o que é bastonete? O que é cone? 125 milhões de bastonetes. Os bastonetes são células sensíveis, reativas, neurológicas que estão, ou nervosas, que estão nos olhos, que são capazes de captar a luz, para mandar sinais para o cérebro. 125 milhões dentro do seu olho, dentro do meu olho. São coisas ínfimas. 6 a 7 milhões de cones, pastor. E aí? Os bastonetes são responsáveis por receber a luz, mas os cones são responsáveis por diagnosticar e detectar as múltiplas cores. Escute, 125 mais 6 milhões são aproximadamente 131 milhões de células, e foi isso que Jesus curou na vida daquele homem, quando untou os seus olhos com lodo. Aqui vem uma outra coisa extraordinária também. Aquele dia era dia de sábado, versículo 14, se não me engano, fala sobre isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo 14. E era sábado o dia que Jesus fez o lodo e ele abriu os olhos. Sábado, irmãos. As pessoas não podiam andar muito no dia de sábado. As pessoas não podiam trabalhar. Os artífices só podiam fazer alguma coisa, eles não podiam fazer argila. Existia o decálogo do Antigo Testamento. Só que os homens inventaram, os doutores da lei inventaram, acreditando que só a lei não era o suficiente, a gente precisa criar uns penduricalhos. Vamos aumentar algo mais. Eles disseram, ninguém pode fazer lodo. Por quê? Porque você está fazendo mistura.
Você pode ter água, você pode ter a terra, mas você não pode fazer mistura, porque mistura é trabalho. O que Jesus faz? Cospe. Quando cuspiu, já virou lodo, já virou barro. Jesus já fez um trabalho dizendo: eu sou o Senhor do sábado. Sou eu que mando no tempo, sou eu que mando nos dias, sou eu que mando no período, sou eu que mando nas fases, sou eu que mando no processo. Entenda que às vezes eu e você estamos querendo mandar no tempo de Deus, mas é Deus que manda no tempo, que manda no nosso tempo, para poder oferecer e realizar milagres na nossa vida, no nome de Jesus. E aí vem uma coisa completamente fora do esquadro na medicina e da oftalmologia. Jesus unta os olhos daquele homem com areia. Irmão, se você já teve a oportunidade de um vento, caiu um cisco no teu olho, o desespero que dá, Jesus cospe no chão, cospe saliva, faz barro, passa no olho do homem. Algum até diz assim: eca. Mas Jesus quebra paradigmas. Pastor, o que ele quis fazer? Não sei, irmão. Tem coisa que a gente vai ter que perguntar para Jesus no céu. Se a listinha de coisas que eu vou perguntar para Jesus estiver no meu bolso na hora do arrebatamento e ela sobreviver, eu vou ter a eternidade para conversar com ele. Ele unta os olhos do cego e diz: vai até o tanque de Siloé e se lava. Escute, esse homem nunca viu a luz do sol. Esse homem nunca viu o sorriso da sua mãe. Esse homem nunca viu um gracejo de uma criança. A diversidade de cores da vida. A cura dele vai além da cura física. Atinge, abrange uma cura do aspecto emocional, no sentido da vida. Sim, a cegueira, ela começa sendo externa. Ele não vê as coisas, não compreende o sentido da vida, mas ela termina do lado interno, do lado de dentro. Não sabe em quem pode confiar. Sendo às vezes manipulado pelos outros, ele não sabe nem quem é. Não se olha no espelho, não consegue se compreender. Às vezes, para a gente se entender, a gente tem que olhar no espelho. E a gente olha pelo espelho, por vezes, lendo a palavra de Deus. Deus nos mostra quem nós somos, quando nós olhamos pelo espelho da palavra. Aquele homem não podia ver. Muita gente hoje não consegue ver também. Vive na escuridão, sem enxergar a verdade, sem conhecer o amor de Deus. O mundo em que nós vivemos é cheio de distrações. Peguei no sábado de manhã aqui no Café com Deus e recomendei. Apesar de eu não gostar de recomendar vídeo, filme, mas tem não sei nem se saiu já do catálogo da Netflix, o dilema das redes. Como é que as pessoas são aprisionadas pelas redes sociais. Pela bendita da rolagem infinita do Instagram. Pessoas ficam presas a horas e horas e horas e horas e horas. E aí ainda vem o pop-up, dizendo que chegou nova mensagem, fulano colocou agora, fulano está fazendo um vídeo ao vivo, tem um reel, acabou de postar, fulano mencionou você. E quem é esse? Nossa, eu não sabia que eu era tão conhecido porque ele mencionou o meu nome. Quem é esse que mencionou o meu nome em vão? Não é nem em vão, né? Em vão. Muitos que vivemos de distrações, TV, internet, celulares, redes sociais, muita coisa está disputando a nossa atenção. E aí a gente acaba ficando cego para as coisas que realmente importam. Eu gosto, já falei, volto a dizer aqui, a internet é uma ferramenta extraordinária, mas ela tem um grande problema se você não a controlar. Ela consegue aproximar quem está longe, mas ela também tem o poder de afastar quem está perto. A gente precisa atentar para a ocasião em que o milagre foi realizado. As circunstâncias, o ambiente. No capítulo anterior, no capítulo 8, Jesus tem um embate com os fariseus dentro do templo. Ele entra em conflito com eles. Ele falou com eles sobre luz e trevas. Ele falou com eles sobre pecado e morte. Falou com eles sobre liberdade e escravidão. Falou com eles sobre sua divindade, sua eternidade. Quando ele diz: Abraão, vosso pai, ele se alegrou quando viu o meu dia. Expulsaram Jesus do templo. E quando Jesus sai, caminhando, saindo do templo, se você ler o último versículo do capítulo 8, versículo 59, diz o texto: então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. E quando ele sai do templo caminhando, ele vê o cego. Ele disse: vou mostrar para eles qual é a diferença entre liberdade e escravidão.
Vou mostrar para eles qual é a diferença entre luz e trevas. Vou mostrar para eles o que é a diferença entre o pecado e a morte. Vou mostrar para eles qual é a diferença entre digamos assim, a temporalidade do ser humano, a efemeridade do ser humano, o pouco tempo de vida e a minha eternidade. Vou mostrar para eles o que é humanidade e o que é divindade. Posso começar a pregar para terminar essa mensagem, irmãos? Coloque-se de pé, por gentileza. Ele sai do embate com os fariseus e ele cura o cego de nascença. E há 3 lições que eu quero passar para você, para a gente concluir essa mensagem nessa noite. Primeiro, há tribulações em nossas vidas que servem para evidenciar a glória de Deus. Note que Jesus, e aqui eu quero falar do destaque, quando a gente olha no texto do versículo de número 3, os discípulos perguntam sobre pecaminosidade. Quem pecou? Foi ele? Ou foram os pais dele? Aí Jesus responde: nem ele, nem os pais dele pecaram, mas isso aconteceu na vida dele para que nele se manifestem as obras, no plural. As obras, escute, a gente só vê uma obra aqui na vida do homem, ele sendo curado. Mas o que Jesus estava dizendo é o seguinte: vou apertar o botão de start, vou começar uma obra na vida dele, mas eu vou fazer outras obras. Escute, Jesus nunca começa algo sem concluir e dar seguimento. O que Jesus começa a fazer na tua vida hoje, começou desde o início da série, ele vai continuar realizando na tua vida até todo o processo ser terminado, porque há muitas obras, há muitos milagres que ele quer fazer na minha e na tua vida, no nome de Jesus. Ainda que o processo e o método que ele escolheu para nos abençoar nos pareçam estranhos, cuspir no chão, fazer lodo, fazer barro. O Jesus podia mastigar uma folhinha de planta. A gente quer ensinar às vezes Deus como é que tem que fazer. Então podia fazer chá de quebra-pedra, capim-limão, erva doce, mas cuspir na terra. Os métodos de Deus às vezes nos chocam, mas Deus sabe qual é o parafuso apertar. Deus sabe onde tocar na minha e na sua vida. Deus sabe o que tirar para depois colocar em dobro. Eu vou dizer de novo: Deus sabe o que tirar para depois colocar em dobro. Pastor, mas a porta fechou. Não é perda, pode ser livramento. Pastor, fui demitido. Não é perda, pode ser coisa maior que está vindo aí no nome de Jesus. Pastor, tive um problema no relacionamento. Por favor, entenda, eu não sou a favor disso, mas entenda, às vezes Deus tira o velho, tira o que está podre, tira o que está estragado, para colocar uma coisa nova e fresca na tua vida e no nome de Jesus. Alguém já disse, eu volto a afirmar, Deus às vezes ele complica para depois ele descomplicar. Deus às vezes dificulta para depois facilitar. Tem uns profetas que às vezes chegam para a gente, começa a falar em línguas, rodopia e tal. Entendeste? Não, é mistério. Vamos lá, aí me ajude. Esse mistério tem que ser desenrolado. Deus tem que falar. Deus ele complica para depois descomplicar. Deus às vezes dificulta para depois ele facilitar. Deus às vezes fecha para depois ele abrir. Deus tira para depois colocar algo novo no lugar, no nome de Jesus. Você está entendendo? Segundo, os métodos usados por ele por vezes não são usuais. Às vezes, Isaías 45:9, Romanos 9:20, o texto diz o seguinte: poderia por acaso o barro falar com o oleiro dizendo, por que me criaste assim? A gente às vezes desafia Deus, pastor Luiz Freitas. O que o senhor está fazendo? Não, se eu fosse Deus, ainda bem que você não é. Você ia estragar a obra toda. Deus por vezes coloca um véu diante de nós para a gente não ver o processo. Deus dá sonhos a José. Deus dá sonhos a José, faz promessas por meio de sonhos.
Ele vê a lua, a estrela, a lua, o sol e as estrelas se dobrando diante dele. Ele vê um feixe de trigo dele se colocando em pé e os demais se prostrando. O pai reclamou disso. Está vendo logo que isso aí vai acontecer aqui dentro de casa? Deus fez uma promessa para ele. Por meio de sonhos, Deus está dizendo para ele: José, eu vou te honrar, vou te colocar num lugar alto, eu vou te promover, eu vou te fazer destaque, eu vou fazer você lograr êxito. Mas Deus não contou como é que ele ia chegar lá. Deus não contou que ele ia ser vendido pelos irmãos. Deus não contou que ele ia trabalhar como escravo. Deus não contou que ele ia ser preso por assédio sexual. Deus não contou que ele estaria preso numa masmorra. Deus não contou. Mas acredite, o processo vai te fortalecer para alcançar o propósito que foi feito pela promessa. Os métodos de Deus às vezes são criticados porque não são usuais. Não sei o que Deus vai fazer na tua vida, como está fazendo na sua vida. Não sei qual é o tipo de lodo que Ele está colocando nos teus olhos. Não sei se Ele está cuspindo na terra. Não sei se Ele está fechando a porta. Não sei se Deus está inibindo você de passar em concurso. Eu não sei. Só sei que Deus está trabalhando na sua vida. As águas que curam e ampliam visão estão ampliando a tua visão nessa noite, porque tem mais coisas para você no nome de Jesus. Mas por último, a obediência leva o milagre. Aquele homem ouviu, depois de ser atingido por lodo nos olhos, Jesus disse para ele: vai até o tanque de Siloé e te lava. Lave-se. Aquele homem deve ter percorrido aquele caminho. Mas na época de Pôncio Pilatos, na época de Jesus, Jerusalém era muito visitada por turistas, várias nações, inclusive Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não morava em Jerusalém. Pôncio Pilatos morava em Cesareia Marítima. Mas na época das festas ele ia lá. Todo político gosta disso. Leva cesta básica, leva dentadura, habilitação, óculos. Iria lá para poder ser ovacionado. E alguns dizem que Herodes, o Grande, percebendo que as pessoas elas ficavam andando pelas vielas, pelas ruas, pelas ruelas, mandou ampliar um caminho que fosse até o tanque, do tanque de Siloé para o templo. Porque milhares, centenas de pessoas, milhares, sairiam do templo, sairiam do tanque de Siloé para andar até o templo após a purificação. Então aquele cego certamente, apesar de não enxergar, ele conhecia o caminho. Se fosse outro, talvez, nos dias de hoje, Jesus teria mandado ele: vai ao tanque de Siloé. Disse: tu é doido, botou lama no meu olho, vai para casa. Lá tem Dove, lá tem água no chuveiro elétrico, vou lavar os olhos em casa. Mas ele obedeceu. Quando Deus te mandar fazer algo, obedeça, porque a obediência te conduz ao milagre. A obediência te leva até o milagre acontecer na tua vida, no nome de Jesus. Às vezes a gente quer esbravejar, quer gritar, quer reclamar. Aí Deus fala assim: cale-se. Salmo 46 fala isso: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Às vezes a gente quer esbravejar. Você vai postar algo no Facebook, ainda existe esse Facebook, irmãos. Você vai postar algo no Facebook, a pergunta do Facebook é: como está se sentindo? Ah, eu estou me sentindo triste. Aí bota lá no muro das lamentações da internet, lá do Meta. Como é que eu estou me sentindo? Estou para baixo, estou depressivo, estou não sei o quê. Irmãos, Deus está mandando dizer a você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem hora de falar, mas tem hora de calar. Aqui o pastor Jorge, terapeuta, sabe muito bem disso. Tem hora que tem que você esbravejar, botar para fora, senão a panela de pressão estoura, pastor Jorge.
Mas tem hora também que você tem que calar. Tem que beber a bendita da água ungida. Alguém da lá do outro lado, o cônjuge está reclamando, você bebe água ungida. Está com água na boca, você não responde. A vontade que dá, irmão, é dar uma voadeira no pescoço. Mas aí Deus está dizendo: aquietai-vos, obedeça, porque a obediência conduz você ao milagre. As águas que curam, elas também ampliam a visão. Vamos adorar o Senhor.